Fala investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Metalúrgica Gerdau, a holding que controla grande parte da Gerdau. Gerdau que é uma empresa do setor siderúrgico, que vem distribuindo excelentes dividendos nos últimos meses. O que a gente vai ver nesse vídeo é se esse dividendo vai continuar alto ou se ele cairá. Além disso, vamos também ver como está o preço da ação hoje. Vamos fazer uma pequena análise dos indicadores de valuation para ver se estamos num bom momento de compra ou de venda. Então vamos embora para a análise, sem enrolação. Iniciando aqui a avaliação da Metalúrgica Gerdau, de ticker GOAL4. Consegue ver que o valor da análise é de R$ 10,19 e que o seu dividend yield no momento está em 24,53%, que é um dividend yield bastante elevado. Para quem não sabe, dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos em dividendos e juros sobre capital próprio a nós acionistas. É importante dizer também que a média de distribuição das ações do Bovespa hoje está ficando em torno de 4,5%. E em 24,53% temos uma distribuição bastante elevada e extremamente incomum. Normalmente, ações que estão distribuindo dividendos nessa proporção não distribuem por tanto tempo consecutivo. Aqui a gente consegue ver que nos últimos 12 meses ela distribuiu aproximadamente R$ 2,50 e lembrando que essa distribuição é nos últimos 12 meses, então parte dela vem também do ano passado. Mas então, o objetivo dessa nossa análise é para saber se esse dividendo vai continuar nos próximos meses. Isso a gente vai ver ao longo do vídeo. Aqui a gente consegue ver de novo o dividend yield em 24,53% e vamos dar uma olhada agora no seu gráfico para saber se ele sempre foi assim. De cara no gráfico, a gente já consegue ver que esse crescimento veio a partir do ano de 2020 para cá, tendo um crescimento explosivo principalmente no ano de 2021. A gente consegue ver que mesmo utilizando essa distribuição alta nesses dois períodos, a sua média de distribuição continua em 5,99%. Ou seja, hoje ela está distribuindo muito mais do que a sua média histórica. A gente consegue reparar que no ano de 2016 ela ou não distribuiu dividendos ou distribuiu um dividendo muito baixo, quase irrelevante, o que é um ponto muito ruim. A gente consegue perceber que a variação da distribuição de dividendos da Metalúrgica Gerdau ficava entre 0,35% e 6,63%. Então a gente já consegue ver que essas distribuições aqui são atípicas, o que não significa que essa distribuição vai cair muito nos próximos meses. Pode ser que a empresa esteja entrando num outro nível de distribuição, mas manter uma distribuição de dividendos num nível tão elevado assim é praticamente impossível. Então vamos olhar os outros indicadores. Aqui a gente está vendo a distribuição de dividendos consolidada da Metalúrgica Gerdau. Lembrando mais uma vez que a Metalúrgica Gerdau não é a Gerdau, e sim a holding que controla grande parte da Gerdau. Aqui mais uma vez a gente consegue comprovar o que nós falamos anteriormente. No ano de 2016 ela não distribuiu dividendos, o que é um ponto ruim, já que a gente gosta daquela distribuição constante de dividendos. Outro ponto importante para a gente avaliar aqui é que essa distribuição de dividendos não é crescente. A gente consegue ver que há uma variação nessa distribuição e que de 2020 para 2021 houve um grande crescimento. A gente consegue ver que ela teve uma boa distribuição em 2008 de R$ 1,73 e a partir daí ela só veio diminuindo a sua distribuição, sendo que em 2009 ela distribuiu 52 centavos, em 2015 11 centavos, em 2017 ela distribuiu 2 centavos e em 2021 ela teve uma distribuição explosiva de R$ 2,32. Até o momento ela já distribuiu 75 centavos por ação, mas é provável que ela ainda venha a distribuir mais esse ano. Então existe grande chance desse dividendo seguir os padrões do ano anterior ou ficar um pouco abaixo. Mas mais uma vez eu digo que é praticamente impossível que ela mantenha essa distribuição de dividendos alta da maneira que está nos próximos anos. Mas o principal que a gente consegue ver aqui nesse gráfico é essa não distribuição de dividendos no período do ano de 2016. A grande probabilidade é que nos próximos anos essa distribuição volte a esses patamares entre os anos de 2016 e até 2020. Outra coisa importante para a gente que gosta de dividendos é a periodicidade da sua distribuição. Para nós, bastante importante é termos a noção de quando a empresa vai distribuir. Se ela tem uma distribuição semestral, se ela tem uma distribuição trimestral ou até mensal. Vamos dar uma avaliada aqui. A gente consegue ver que no ano de 2017 ela distribuiu em dezembro, em 2018 ela distribuiu em junho, agosto e dezembro, em 2019 ela distribuiu em março, maio, setembro e novembro, em 2020 ela distribuiu em março e novembro, em 2021 ela distribuiu em março, maio, agosto, novembro e em 2022 ela distribuiu em março, maio e agosto.
Então o que a gente pode ver aqui é que se ela seguir o mesmo padrão de distribuição do ano passado, ela ainda vai distribuir mais uma vez esse ano. E agora o payout, e dizendo mais uma vez, o indicador mais importante para quem busca distribuição de dividendos. O dividend payout é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos para nós investidores, por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. Esse indicador é diferente do dividend yield, que é quantos por cento do preço da ação é distribuído aos investidores. Aqui é quantos por cento dos lucros. O ideal para qualquer empresa é que não distribua mais do que lucra, ou seja, o seu dividend payout tem que ser menor do que 100%, isso em linhas gerais. Mas para nós investidores que buscamos aquela renda passiva constante, o ideal é que a empresa distribua não mais de 75%, ou seja, assim ela ainda teria 25% para desenvolvimento interno. Com isso ela poderia investir, crescer e futuramente aumentar os seus lucros e assim, posteriormente, aumentar os seus dividendos distribuídos. Esse é o nosso objetivo. Comprar hoje e ter um dividendo crescente todo ano. Avaliando aqui o gráfico, a gente consegue ver que houve uma distribuição em 2014 acima de 100%, o que é um ponto bastante negativo dentro dos nossos conceitos. Mas, claro, pode ter sido um acúmulo de lucros anteriores. O importante aqui é que esse tipo de distribuição acima de 100% não seja constante. Esse tipo de distribuição pode gerar grandes problemas na empresa. Outro ponto importante que a gente consegue ver aqui é que em alguns casos o dividend payout está negativo, ou seja, nesses momentos a empresa distribuiu dividendos mesmo em prejuízo. Isso não é bom mesmo, tão ruim quanto ter uma distribuição acima de 100%. Mas se pegarmos aqui de 2018 para o período atual, a gente consegue ver uma boa distribuição de dividendos. Se a empresa mantiver esse padrão de distribuição aqui, nós podemos começar a considerar essa empresa uma boa distribuidora de dividendos. Hoje a gente consegue ver aqui que de 2018 até 2022 houve um padrão de distribuição de aproximadamente 30%, sendo que em 2021 ela distribuiu aproximadamente 50% dos seus lucros. Sendo assim, ela ainda tem 50% dos lucros para reinvestimento e crescimento. Isso é um ponto positivo. Então a gente consegue ver que hoje ela vem distribuindo 30% dos seus lucros e a sua média de distribuição é de 54%. Essa média e essas distribuições que vem acontecendo estão dentro dos nossos padrões. Poderia ser melhor, mais próximo de 75%, mas a empresa neste momento segue bons padrões de distribuição. Mas então nós temos que ver os próximos anos para que ela não retorne a esse tipo de distribuição que aconteceu nos anos de 2014, 2015 e 2017. Vamos torcer para que ela não distribua mais de 100% dos seus lucros e que nem distribua quando estiver em prejuízo. Por falar em prejuízo, vamos direto olhar o gráfico do lucro líquido da empresa. O ideal, claro, num gráfico de lucros é que ele seja crescente ao longo dos anos. E a gente não consegue ver isso no gráfico da Gerdau. A gente consegue perceber que houve um crescimento rápido aqui de 2019 para 2010, depois só um declínio, tendo um grave prejuízo em 2015. E logo depois de 2015 para os períodos atuais, ela vem se desenvolvendo cada vez mais, tendo melhorias na sua operação. Sendo que em 2009 ela teve um lucro de 373 milhões de reais, em 2015 teve um prejuízo de 5 bilhões de reais, mas agora em 2021 ela teve um lucro de 5 bilhões de reais. Então a gente tem que acompanhar os próximos resultados da empresa, que dirão bastante sobre a sua distribuição de dividendos. Se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Inscreva-se no botão vermelho aqui embaixo. A sua inscrição é o único jeito de fazer o nosso canal crescer. E agora que você já sabe bastante sobre os dividendos da empresa, vamos dar uma avaliada agora se o preço da ação está no momento favorável para compra ou para venda, ou até mesmo manter na sua carteira. Avaliando aqui o gráfico do preço dos últimos 5 anos, a gente consegue ver que há uma evolução do preço da ação, sendo que nos últimos 5 anos para cá a ação rendeu 135%, o que é bastante positivo. Sendo assim, ela mais que dobrou de preço em 5 anos. Mas a gente consegue ver aqui que no gráfico do último ano, a ação vem praticamente andando de lado, sendo que ela teve, nesse último ano, um crescimento de 0,39%. Vamos falar agora dos indicadores de valuation da empresa, começando com o P sobre L, que indica pra gente em quantos anos mais ou menos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15, para que em linhas gerais a gente considere a ação barata com relação aos seus lucros. Mas claro, a gente tem que avaliar caso a caso, porque nem sempre a ação cabe dentro desses padrões. O P sobre L nada mais é do que uma relação entre o preço atual da ação e o lucro que a empresa produz por ação. Hoje ela está sendo considerada em linhas
gerais bastante barata com relação ao seu lucro, pois ela está com o indicador em 2. Sendo assim, a empresa retornaria em lucros para a gente o que nós investimos nela em somente 2 anos, o que é muito positivo. Lembrando, aqui é em lucros, não em dividendos. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico para saber como se comporta nos últimos anos esse indicador. Bom, a gente já consegue ver aqui bastante oscilação do indicador, mas o principal que a gente consegue notar é que de 2019 para 2021 houve uma grande queda no indicador, indicando que a ação está cada ano mais barato com relação ao seu lucro, estando cada vez melhor para a compra. Claro que isso está diretamente ligado ao crescimento do lucro da empresa que nós mostramos há pouco tempo. E nesse momento ele está em aproximadamente 2 e está abaixo da sua média histórica, que é 7,48. Então eu posso dizer que nesse momento ele está sim barato com relação aos seus lucros. Está bem mais barato, por exemplo, do que em 2019, onde estava em 21,54. Naquele momento a ação retornaria para a gente em lucros em 21 anos o que nós pagamos por ela. Nesse momento, está retornando somente em 2. Outro indicador bastante importante para a gente no valuation é o P sobre VP, que é uma proporção entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. O indicador P sobre VP igual a 1 indicaria que o preço da ação está condizente com o valor patrimonial da empresa. E o ideal para a gente é que esse indicador seja menor do que 1,5 para, mais uma vez, em linhas gerais, considerarmos a ação barata com relação ao seu valor patrimonial. E aqui a gente consegue ver que está em 0,68. Isso significa para a gente que a ação está mais barata do que o seu valor patrimonial, o que é normalmente um excelente momento para a compra da ação. Mas vamos dar uma olhada, como sempre, no seu gráfico de histórico. Com a avaliação do gráfico, a gente consegue ter parâmetros melhores para a análise. A gente consegue ver aqui no gráfico rapidamente que de 2015 para 2020 houve um crescimento grande no indicador, mostrando que a ação estava ficando cada vez mais cara com relação ao seu patrimônio. Hoje, de 2020 para cá, a gente consegue ver uma queda no indicador, mostrando que de 2020 para cá a ação vem ficando cada vez mais barata com relação ao seu valor patrimonial. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, só uma análise do gráfico. Outra avaliação importante que a gente faz é que hoje ele está abaixo da sua média histórica, que é de 0,71. Então, se pensarmos em contextos gerais, a gente consegue ver que essa é uma ação que normalmente trabalha abaixo do seu valor patrimonial. Mas, nesse momento, ela está ligeiramente abaixo do que a sua média. Então, nesse caso, eu diria que ela está sendo considerada uma ação barata com relação ao seu valor patrimonial, mas não extremamente barata por causa do seu histórico. Se você ainda está me ouvindo aqui, é porque esse vídeo realmente te ajudou. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal, o que para você demora somente 1 segundo, pra gente vale muito. Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Então é isso, pessoal, essa foi a análise da Metalúrgica Gerdau. Um abraço e até a próxima!